Levítico capítulo 6, versículo 13. Quem já achou diz amém. Diz assim a palavra de Deus: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Vamos ler de novo? O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Agora você vai lá para o Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. Nós estaremos lendo do versículo 1 ao versículo de número 7. Aqueles que já acharam, digam amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nós nem mesmo ouvimos falar que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. E eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor. E impondo-lhes as mãos, Paulo, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam, e eram ao todo uns 12 homens. Amém, irmão? Palavra abençoada. Irmãos, esse texto da palavra de Deus, o primeiro que nós lemos em Levítico: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. E aqui também, quando Paulo estava passando pelas regiões altas, a Bíblia Sagrada diz que Paulo perguntou se eles já haviam recebido o Espírito Santo. Eles responderam assim: nós nem ouvimos falar que existe o Espírito Santo. Irmãos, e a Bíblia Sagrada diz que Paulo os batizou, e depois, impondo as mãos sobre eles, eles foram batizados também no Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Se nós fizéssemos essa pergunta hoje, muita gente também responderia a mesma coisa: eu nem conheço o Espírito Santo, eu nunca ouvi falar sobre o Espírito Santo. O que na realidade é isso? O que é isso, Espírito Santo? Irmãos, nós pertencemos a uma igreja pentecostal. A Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, no seu estatuto diz que a Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, ela é pentecostal. Ela crê no batismo com o Espírito Santo, ela crê nos dons espirituais, assim como está em 1 Coríntios capítulo 11. Então nós pertencemos a uma igreja que deve ser cheia do Espírito Santo. Nós fazemos parte de uma igreja que deveria ser muito mais cheia do Espírito Santo do que já é, para que nós possamos ganhar almas para Jesus, para que possamos transformar almas para Jesus, para que possamos revolucionar a nossa cidade na presença de Deus, e as pessoas possam olhar para nós e dizer assim: lá existe um povo que serve a Deus, lá tem cura divina, lá tem libertação, lá tem batismo no Espírito Santo, lá o povo fala em línguas. Aquela igreja, quando eu entro lá, eu sinto a presença de Deus. Quando eu entro lá, parece que eu entro num lugar diferente, eu sinto algo gostoso, algo maravilhoso. Pelo menos, irmãos, é assim que deveria ser. É assim que deveria ser.
Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que deveria fazer a diferença aonde ela está. Ela deveria chamar a atenção das pessoas que estão ali ao seu redor, devido ao poder que existe ali naquela igreja. Irmãos, e nós lemos aqui 2 textos que falam sobre isso. Fala sobre o batismo no Espírito Santo, e fala também que o fogo arderá continuamente sobre o altar. Irmãos, o fogo do Espírito Santo, ele não pode se apagar. O fogo do Espírito Santo, ele deve continuar aceso todos os dias das nossas vidas. Ontem eu estava lá em Santa Cruz, e o pastor Alexandre Orlandi, o pastor de lá mesmo, ele trouxe a palavra. E uma coisa, irmãos, que ele disse que me chamou a atenção: muitas vezes nós somos pentecostais, nós somos abençoados, nós somos cheios do Espírito Santo só dia de domingo. Chega na hora de vir para o culto, a gente põe aquela roupa de crente, né? E a gente vem para a igreja, veste aquela roupa de crente abençoada, bonita, e a gente vem para a igreja. Só que quando a gente volta para casa depois do culto de domingo à noite, a gente tira a roupa de crente e a gente volta a ser aquilo que a gente era durante a semana inteira. A gente não ora, não lê a Bíblia, não busca a Deus, não vive na presença de Deus. A gente não vem na igreja, a gente acha que deve voltar para a igreja só no outro domingo de novo. Aí a gente vai no guarda-roupa, pega aquela roupa de crente de novo, veste de novo, pega a Bíblia, coloca debaixo do braço ou coloca dentro da bolsa. A gente vem para a igreja, cultua a Deus, vira piruleta, faz aviãozinho, vira cambalhota, cai no chão. Quando é depois do culto, a gente volta para casa e a gente volta àquela vida de novo, normal, que a gente está acostumado, né? Aquela vidinha sem poder, sem nada, sem sentir a presença de Deus, mais preocupado com o serviço do que com a igreja, mais preocupado com a correria da vida do que em crescer na presença de Deus, mais preocupado com o horário do trabalho do que com o horário do culto, mais preocupado em correr atrás de tantas coisas, menos correr atrás da presença do Senhor. Então, irmãos, nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós precisamos tomar uma posição diante de Deus. Precisamos tomar uma providência urgente na presença do Senhor. Irmãos, Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Quem crê nisso, diga amém. Irmãos, eu creio nisso, não tenho dúvida nenhuma disso. Eu vou contar para vocês uma experiência. Nós estávamos lá na casa da Lourdes esses dias atrás, no aniversário de casamento. O Nilson não veio hoje, né, Lourdes? Que pena, eu ia chamar ele aqui na frente. Irmãos, e a gente estava batendo um papo ali, eu, o pastor Zé Roberto e mais alguns que eu não lembro. Estávamos ali batendo um papo em uma das mesas. E o Nilson, esses dias atrás, dos Estados Unidos, lançaram um foguete, não lançaram? E lançaram um carro também dentro do foguete. Soltaram o carro lá no espaço, não sei para quê. E esse foguete, o destino dele é Marte, né? E o Nilson, ele contou pra gente ali, eu não vi essa reportagem, mas ele viu. Ele falou que quando ele estava assistindo a reportagem, falando sobre aquele foguete que foi mandado para o espaço, para Marte, né? E o repórter perguntou para um dos responsáveis pela NASA, o porquê que vocês estão assim tão preocupados em mandar foguete para Marte. Irmãos, aquele camarada, aquele homem, aquela pessoa da NASA respondeu, isso foi agora, estes dias atrás, respondeu para o repórter assim: olha, nós chegamos a uma conclusão, nós precisamos agir rapidamente. Olha bem, irmãos, as expressões que aquele homem usou, não é, pastor Zé Roberto? Nós precisamos agir com pressa, nós precisamos agir urgente, a gente não pode esperar mais, não podemos esperar mais um minuto. Nós estamos preocupados, porque dentro de alguns anos, o mundo, o planeta Terra, não vai mais suportar a população que existe no planeta Terra.
E nós estamos mandando essas comissões, essas comitivas, para ver se tem como mandar a gente para Marte, porque a Terra não está mais suportando o povo aqui. Daqui uns dias não teremos mais comida, daqui uns tempos não teremos mais água potável, daqui uns tempos nós não teremos mais o oxigênio para respirar, porque a situação está difícil. Irmãos, isso não sou eu que estou falando, é um oficial da NASA que disse naquela reportagem: nós precisamos agir urgente, nós não podemos esperar mais. Isso foi o Nilson que estava falando para a gente ali na mesa. Se ele tivesse aqui, eu ia chamar ele para ele mesmo contar, para vocês não acharem que é eu que estou inventando. É o pastor Josué que está inventando. O pastor Josué tirou uma soneca hoje à tarde e ele, acho que sonhou esse negócio aí. Acho que ele teve um pesadelo, né? E sonhou. Gente, isso é verdade. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Irmãos amados, e a igreja precisa estar preparada, a igreja precisa estar cheia do Espírito Santo. Irmãos, a igreja precisa estar cheia, a candeia, a lâmpada não pode se apagar. Irmãos queridos, não pode apagar, a lâmpada precisa continuar acesa, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Irmãos, a lâmpada não pode se apagar. Infelizmente, quantas lâmpadas já estão apagadas? Já estão apagadas. Irmãos, eu estava dando uma estudada nessa palavra aqui hoje à tarde, e eu estava me deparando com uma expressão. Irmãos, quantas pessoas já foram fogo, já foram cheias do Espírito Santo, estendiam as mãos assim, um milagre acontecia, abriam a boca, já começavam a falar em línguas, passava perto de alguém, alguém falava: epa, passou um poder perto de mim aqui, olha o manto de Deus aí. As pessoas diziam: irmãos, hoje não passa de cinza, nem fumaça tem, até fumaça já acabou, já só está a cinza mesmo, não presta mais para nada. Irmãos, nós não podemos virar cinza, nós não podemos virar fumaça, nós precisamos ser fogo, precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Irmãos, esse fogo do Espírito, ele deve permanecer aceso nos nossos corações. Esse fogo do Espírito precisa ser aceso nas nossas vidas. Irmãos, nós precisamos pedir para que Deus derrame um avivamento espiritual no nosso meio com urgência. Da mesma forma que aquele oficial da NASA disse que não tem mais tempo para perder, nós também dizemos: nós não temos mais tempo para perder. Nós precisamos pedir para que Deus derrame um avivamento, um despertamento, um enchimento com o Espírito Santo no meio da sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós precisamos disso. Nós precisamos com urgência, como na época de Jeosafá, como na época de Neemias, como na época de Josias, como na época de Ezequias, como na época de Manassés e como na época de Atos 2, quando todos foram cheios do Espírito Santo. Estavam orando no cenáculo, de repente o Espírito Santo foi derramado sobre eles, e eles começaram a falar em línguas, e houve ali um derramar do Espírito Santo, irmãos, e dali eles saíram pregando a palavra para todo lado, e a igreja foi sendo plantada aqui, foi sendo plantada ali, foi sendo plantada lá, foi sendo plantada lá, e a igreja cresceu. Quantas mil almas se converteram e aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Irmãos, precisamos pedir para que Deus derrame sobre nós um despertamento espiritual. Precisamos pedir para que Deus derrame um reavivamento espiritual. Nós precisamos pedir para que Deus derrame o fogo do Espírito sobre a nossa vida.
E não permita que esse fogo se apague na igreja presbiteriana renovada do Brasil. Aleluia! Nós precisamos zelar por isso, irmãos. Precisamos zelar por isso. Nós precisamos voltar à palavra. Nós estamos deixando a palavra de lado. Nós precisamos voltar à palavra. Nós precisamos colocar a palavra em primeiro lugar na nossa vida. Irmãos, a palavra, ela deve ocupar o primeiro lugar em nossos cultos, nos nossos corações. A Bíblia Sagrada diz: bem-aventurado os que leem, os que ouvem e os que guardam essa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a palavra de Deus, ela deve ocupar o primeiro lugar nas nossas vidas. Irmãos, quantas vezes outras coisas estão ocupando o primeiro lugar? A novela das 8 está ocupando o primeiro lugar. Ah, pastor Josué, hoje eu não pude vir à igreja, porque hoje ia ser um capítulo especial, que eu não podia perder de jeito nenhum, da novela das 8. Ah, pastor, hoje ia passar um negócio lá no Big Brother, que eu não podia perder de jeito nenhum. Não, hoje é dia de votação, pastor, e eu não pude vir na igreja, né? Ah, pastor, hoje eu não pude vir na igreja, porque ia ter o jogo lá do São Paulo, e o São Paulo ia ganhar do Corinthians, então eu não podia perder essa oportunidade de jeito nenhum, né, Jonas? Né? Irmãos, nós precisamos dar prioridade para a palavra. Nós precisamos dar prioridade para a palavra de Deus. Não estou falando que o Jonas falta do culto, não, irmãos, eu estou brincando, o negócio aqui é outro sentido. É outro sentido. Então, irmãos, a palavra de Deus precisa voltar a ocupar o nosso coração. A palavra de Deus precisa voltar a ocupar o primeiro lugar na nossa vida. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, irmãos, a Bíblia Sagrada deve ocupar o primeiro lugar, a palavra do Senhor. As outras coisas são secundárias, as outras coisas são secundárias. A Bíblia é primazia, é a boca de Deus falando conosco. Você quer ouvir Deus falar com você? Vai ler a Bíblia. Você quer ouvir uma palavra de Deus para você? Vai ler a Bíblia. Abre a Bíblia e lê. Deus vai falar com você cara a cara. Deus vai falar com você boca a boca. Nós precisamos voltar urgentemente para a palavra. Irmãos, nós precisamos voltar urgentemente para uma vida de oração. Os avivamentos sempre foram precedidos por muita oração. A igreja de Jerusalém nasceu sobre oração. Elias orou e logo veio o fogo do céu. E o Senhor promete nos dar o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então, irmãos, precisamos ler a Bíblia e precisamos voltar a uma vida de oração na presença de Deus. Irmãos, eu fiquei muito contente quarta-feira, quando o nosso salãozinho ali estava lotado. Faz tempo que eu não via o nosso salãozinho lotado, irmãos. E eu estava preocupado, eu confesso que eu estava preocupado com isso. O nosso salãozinho não estava assim tão cheio. Quarta-feira, irmãos, o salão ali estava lotado. Precisou correr para colocar mais cadeira, porque ia chegando gente. Dali a pouco o salão estava lotado de pessoas preocupadas em buscar a Deus. Estava lotado de pessoas preocupadas em buscar um avivamento espiritual. Estava lotado de pessoas preocupadas em manter o fogo do Espírito Santo aceso em suas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos amados, é bênção de Deus, é vida de oração. Irmãos, nós precisamos orar, nós precisamos voltar à prática da oração.
Nós precisamos orar. A Bíblia Sagrada diz: orai sem cessar. Orai sem cessar. Orar sempre. Orar sempre. Sempre vigiando em oração. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Irmãos, vida de oração. Amém? Posso ouvir aí um amém? Amém. Aleluia. Irmãos, nós precisamos voltar a evangelizar. Precisamos voltar a falar de Jesus para as pessoas. As pessoas estão sedentas, né, irmão Edson? As pessoas estão sedentas. E muitas vezes nós estamos com o nosso braço cruzado. As pessoas estão clamando por uma palavra de Deus, mas muitas vezes nós estamos com os nossos braços cruzados. Existem pessoas ao nosso lado, existem pessoas perto de nós, precisando de uma palavra de Deus, e muitas vezes nós deixamos a oportunidade passar. Você mesmo é o exemplo disso. Você está aqui porque um dia alguém falou de Jesus para você. É ou não é? É. Você que está sentadinho nessa cadeira aí, participando desse culto, adorando e louvando a Deus, você está aqui porque um dia alguém chegou e falou para você: Jesus te ama, Jesus quer mudar a sua vida, Jesus quer fazer de você uma nova pessoa. E você veio para a igreja e está até hoje aí dando glória e louvando o nome do Senhor. Então, irmãos, nós precisamos retomar a nossa missão evangelizadora. Os discípulos revestidos do poder, os discípulos retomaram a missão de evangelizar, a missão de pregar a palavra, e imediatamente o resultado foi uma colheita de quase 3.000 almas aceitando a Jesus. E depois quase 5.000 almas aceitando Jesus. E a igreja foi crescendo, 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 crescendo para todo lado. Isso depois que eles receberam o batismo no Espírito Santo, depois que eles foram incendiados pelo Espírito Santo. Irmãos, não adianta nada sair correndo sem poder de Deus. Não adianta nada sair correndo aí sem autoridade espiritual. Não adianta nada. Não adianta nada sair correndo por aí sem o fogo do Espírito Santo. Não adianta nada. Você vai falar, vai falar, vai falar, vai falar, e não vai acontecer nada. Os discípulos, irmãos, a igreja começou a crescer depois que eles obedeceram a voz de Jesus, dizendo assim: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e depois ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E depois vocês podem sair para Jerusalém, Samaria, Judeia e toda a terra, pregando a palavra. Irmãos, e qual foi o resultado? Quando eles abriam a boca, as pessoas se convertiam, as pessoas aceitavam a Jesus. Nós precisamos disso, irmãos. Precisamos disso. Nós precisamos assumir o evangelho completo de Jesus Cristo. Irmãos, não é o evangelho pela metade, não. Nós precisamos assumir o evangelho inteiro, o evangelho completo de Jesus. Quando nós assumirmos o nosso posto de verdadeiros cristãos, o avivamento virá e o nome do Senhor Jesus será glorificado. Alguém poderia dizer assim: mas pastor, o que é assumir o evangelho completo? Sabe o que é? O evangelho completo é curar os enfermos. O evangelho completo é expulsar os demônios. O evangelho completo é operar maravilhas. O evangelho completo é ganhar almas. O evangelho completo é contribuir para a obra de Deus. Isso é o evangelho completo. Tem muita gente vivendo o evangelho pelas metades. Ah não, isso aqui só foi para a época dos apóstolos, hoje não tem mais. Profecia só foi para aquela época, porque precisou existir profetas para falar
a palavra de Deus para o povo, hoje não tem mais profecia. Cura divina? Não. Só foi naquela época para mostrar para o povo que Jesus era o Filho de Deus. Hoje não precisa mais ter cura divina, não. É o evangelho pela metade. É o evangelho pela metade. Falar em línguas, não, só foi para aquela época. Foi uma evidência do derramamento do Espírito sobre os 120 que estavam reunidos lá no cenáculo. Hoje não precisa mais, não. Precisa mais, não. Expulsar o demônio, onde vocês viram isso? Isso não existe, expulsar demônio. Aliás, o demônio nem existe. O demônio está na cabeça das pessoas. Irmãos, esse é o evangelho pela metade. Se nós queremos receber um avivamento espiritual, se nós queremos ser despertados na presença de Deus, nós precisamos assumir o evangelho completo, irmãos. É o evangelho que faz as coisas acontecer. Nós precisamos assumir o evangelho completo, que é curar os enfermos, expulsar os demônios, falar em línguas, operar maravilhas, ganhar almas para Jesus. Irmãos, é esse o evangelho que eu creio. E colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão, e falarão em novas línguas. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Irmãos, esse é o evangelho que eu conheço, e é o evangelho que nós precisamos viver, e é o evangelho que nós precisamos pregar. Você quer ser cheio do Espírito? Você quer que o avivamento contamine você? Você quer que o fogo continue aceso sobre o altar? Então faça isso. Volte para a palavra, retorne a uma vida de oração, retome a missão evangelizadora, assuma o evangelho completo de Cristo, e as coisas vão acontecer, e o nome do Senhor Jesus será glorificado. Agora, irmãos, uma coisa eu aprendi, o seguinte, irmãos, receber o avivamento é mais fácil do que manter. Fala para o seu irmão que está do seu lado aí, receber o avivamento é mais fácil do que manter. É isso. A gente recebe o avivamento, a gente é batizado no Espírito Santo, a gente busca e Deus dá, acontece. Agora, irmãos, manter esse fogo aceso, que é o X da questão. Porque vem as lutas, vem as dificuldades, vem os problemas, vem as situações difíceis, né? Vem as tempestades da vida, vem os amigos, entre aspas, né? No ouvido, né? Querendo contaminar a nossa vida espiritual, vem os maus conselhos. Aí que vem a dificuldade de manter aquilo que nós recebemos, né? É a mesma coisa de regime, né? Emagrecer é fácil, difícil é manter o corpinho, né? Aí que é a dificuldade. Fazer aquele regime é a coisa mais fácil, perde 15 quilos de uma vez só. Só que manter os 15 quilos perdidos que é meio complicado, né? Hoje ganha 1, amanhã volta mais 2, depois de amanhã volta mais 3, e assim vai, né? Então, irmão, manter a chama do Espírito que é difícil. Você quer manter a chama do Espírito acesa no seu coração? Tema a Deus. Viva uma vida de temor na presença de Deus. Uma vida de temor na presença de Deus. Irmão, temer a Deus não é ter medo de Deus. Tem muita gente que pensa que temer a Deus é ter medo de Deus. Deus não é um bicho papão. Deus não é um fantasma. Não, irmãos, temer a Deus é eu me desviar do mal. Temer a Deus é eu reverenciá-lo. Temer a Deus é eu não pecar contra Ele. Temer a Deus é eu aborrecer a arrogância.
Irmãos, temer a Deus é eu vigiar a minha boca e os meus pensamentos e os meus pés diante de Deus. Temer a Deus é eu pensar e orar antes de agir. Irmãos, havia temor na igreja primitiva e por isso os sinais ocorriam com tanta frequência. Atos capítulo 2, versículo 43, havia temor nos corações. Você quer manter a chama do Espírito acesa? Tema a Deus, reverencie a Deus, ofereça a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor que lhe é devida. Reverencie a esse Deus que é santo, santo, santo. Adore a esse Deus. Reconheça a esse Deus maior do que você, maior do que todas as coisas. Isso, irmãos, é temer a Deus. Tema a Deus. Persevere no estudo da palavra. Atos 2:42 também. Eles perseveravam no ensino, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e a cada dia que passava, Deus acrescentava mais gente na igreja. Lê aí na sua Bíblia se não é isso que eu estou te dizendo. Acrescentava Deus as pessoas que haveriam de se salvar. A igreja de Jerusalém recebia a palavra, vivia a palavra, estudava a palavra. Então, se você quer manter a chama do avivamento, tema a Deus, estude a palavra, continue vivendo uma vida de oração. Atos 2:42 também. E perseveravam na doutrina, na comunhão e na oração. Eles perseveravam na oração. A igreja de Jerusalém orou e recebeu o avivamento, continuou orando e o avivamento se manteve. Então é isso que nós precisamos fazer também diante do Senhor. Irmãos, os métodos de culto podem mudar, os hinos podem mudar, os cânticos, a cor da igreja, ela pode mudar, o local da igreja, o formato do templo pode mudar, mas a Bíblia Sagrada e a vida de oração deve continuar a mesma, não muda. A palavra do Senhor, ela permanece para sempre. A palavra de Deus, ela não muda em hipótese nenhuma. Então, querido, é isso que nós devemos fazer. E em último lugar, já terminando, você quer manter acesa a chama do Espírito? Mantenha a comunhão com os irmãos. Ah, mas eu não gosto do nariz daquele irmão, eu não gosto do cabelo dele, eu não gosto da língua dele. Ah, eu não gosto do jeito dele andar, ele anda assim meio esquisito, não gosto dele não. Ah, não, eu não gosto do jeito dele falar, não gosto. Ah, eu não gosto da maneira dele agir. Aquele irmão ali para mim é um zero à esquerda, é um zero à esquerda. Aquele irmão para mim ali, não vou com a cara dele, eu nunca conversei com ele, mas eu não sei, parece que não dá certo, não bate. Irmãos, a Bíblia diz que a igreja, ela vivia em comunhão, ela vivia em união. Sabe o que é comunhão? É a gente viver em comum acordo, é viver unido diante de Deus. Se o irmão tem o nariz comprido, eu gosto dele do mesmo jeito. Se o irmão tem o cabelo diferente do meu, que quase não tenho, eu amo ele do mesmo jeito. Eu vivo, né irmão Edson? Nós dois, a gente vive na presença deles do mesmo jeito. O irmão pensa diferente de mim, não tem problema, eu respeito o pensamento dele. Irmãos, isso é viver na diversidade. Não é a adversidade não, viu irmão? É diversidade, né? Cada um pensa de um jeito, mas a gente respeita a maneira que o outro pensa. Eu penso diferente, mas eu respeito o jeito dele pensar. Ele tem direito de pensar daquela maneira.
E assim eu vivo bem diante dele, eu vivo em comunhão com ele. Eu converso, eu brinco, eu dou abraço e vivo em comunhão. Atos 2:42. Era o coração e a alma de todos os que criam. Era o coração e a alma de todos os que criam. Não havia barreira social, não havia barreira cultural, não havia barreira racial. A inimizade entre os judeus e os gentios já havia sido resolvida. Efésios 2, capítulo 14. Aquela inimizade que existia entre judeus e gentios já havia sido resolvido. Agora viviam unidos em união. Irmãos queridos, a Bíblia Sagrada diz que todos os que criam estavam juntos. A mesma união é possível ainda hoje? É ou não, irmãos? A mesma união ainda é possível hoje? Sim ou não? Claro que sim. Irmãos, se andarmos na luz, 1 João capítulo 1 versículo 7, se andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, quer manter a chama viva? Viva em união. Espere a volta de Jesus com ansiedade. Esteja orando sempre. Apocalipse 22:20. Ora vem, Senhor Jesus. Leia a palavra, viva em oração, e você vai manter a chama do Espírito acesa no seu coração.